Bom dia, meus amigos e minhas amigas, ouvintes e telespectadores da TV Barueri. Estamos começando mais um programa Sua Voz com doutora Juricaba. E como sempre acontece, nós vamos começar com música. Não é isso, Billy? Isso aí, Billy. Só aumenta o volume aí que tá baixo. Por gentileza. Pode aumentar um pouquinho mais. Tá bom. Sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida. Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada, escondida. Por experiência, sabe a diferença de amor e paixão. O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão. É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o teu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Esta é uma linda homenagem prestada pelo nosso rei Roberto Carlos às mulheres de 40, 50, 60, 70, a todas as mulheres. Não importa a idade, a felicidade chega um dia que vem. Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar outro alguém. Se ela se distrai, uma lágrima cai ao lembrar do passado. Seu olhar distante vai por um instante a um tempo dourado. Retoca a maquiagem, cheia de coragem, esta mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Muito linda esta música, muito linda. Retoca a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40,
eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Bom dia, meus amigos e minhas amigas, ouvintes e telespectadores da TV Barueri. Estamos começando mais um programa Sua Voz com doutora Juricaba. Queremos agradecer primeiramente a Deus, à TV Barueri, ao meu querido amigo Jonathan Randall e à minha família. Hoje nós vamos receber um querido amigo que é professor, presidente do sindicato do Ciproem e de toda a região oeste aqui do estado de São Paulo. É o meu querido amigo professor Segura, que eu convido para sentar. Tudo bem, professor? Bom, doutor. Que ótimo, parabéns. Muito obrigado, já queremos agradecer antecipadamente por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. E hoje nós temos a volta da nossa querida amiga Vanessa, depois de curtir umas férias, voltou muito mais bonita. Vanessa, que legal. Satisfação. Obrigada. É para sentar, né, Welles? Tá bom, estou sentando. É assim, a produção fala para sentar. Né? Então, Vanessa, que legal que você curtiu merecidas férias, né? Bom dia, né? Justa e merecida, né? Pois é, exatamente. Gostaria de agradecer a paciência que o senhor teve e a colaboração do Dr. Celso aqui, me substituindo. Isso, né? Para quem eu já também quero mandar um abraço. Dr. Celso França, que esteve aqui conosco aqui todo esse dia, na ausência da Vanessa, né? E, como sempre, muito brilhante, né? Muito inteligente. Com certeza. E é um querido amigo da gente, né? Muito querido. Vanessa, por gentileza, cumprimente, já cumprimentou, né? O nosso convidado, o professor Segura, que, por sinal, nós estamos dando continuidade numa entrevista que começou e não terminou, né? Lá atrás, né? Exatamente. A internet ficou uns 2 dias sem aparecer por aqui, depois que cortou no dia da entrevista, né, professor? Infelizmente não foi ao ar, né? Infelizmente não foi ao ar, mas agora esperamos dar continuidade. E aí o pessoal deve estar assistindo, querendo saber quem que é o entrevistado. Então é o professor Adenir Segura, que é presidente do Sindicato dos Professores, e ele vai contar um pouquinho tanto da história dele para nós e para quem está nos assistindo, como da sua função, ajudando aí o pessoal que trabalha com a educação e também falar um pouquinho de como é a educação aqui nessa cidade. Então, primeiro se apresente, professor. Ia chamar de doutor, né? Bom dia a todos aqueles que estão neste momento prestigiando o programa Sua Voz, do doutora Juricaba. Né? É um programa semanal. Eu já tive a oportunidade de vir aqui uma outra vez, e como ele já mesmo disse, né, no dia que nós viemos fazer a nossa participação aqui, por infelicidade, caiu a energia, caiu a internet, e nós não tivemos a oportunidade de concluir aquilo que a gente conversava naquele momento. Mas ficou prometido que seria dado a nós uma outra oportunidade para falar da questão da educação, não só aqui na cidade de Barueri, mas também nas outras cidades aqui da nossa região, porque nós somos o presidente do Sindicato dos Professores do Ciproem, que abarca as 9 cidades aqui da região oeste. Então, nós temos a oportunidade
de saber da vida dos nossos colegas professores aqui em toda a região, não só de Barueri, né, mas a gente sabe de como está a vida dos professores de Cotia, os professores de Taboão da Serra, professores de Vargem Grande, que inclusive o prefeito esteve aqui na semana passada, anterior, né? Para quem prefeito... eu quero aproveitar, professor, para mandar um abraço para o meu querido amigo prefeito de Vargem Grande Paulista, que é o Josué Ramos, Vanessa. Muito bom, muito inteligente. O Vargem Grande Paulista é o segundo IDH da região oeste, né? Perde para Barueri por diferença mínima. Barueri é 6,4, Vargem Grande Paulista 6,3. Né? Então ele é um excelente prefeito, viu, que deve ser seguido e serve de exemplo para todos os políticos da nossa região oeste. Professor. Então, lembrando, né, feita a lembrança de que o prefeito Josué esteve aqui, então a gente tem a oportunidade de saber da vida dos professores de Vargem Grande, saber da vida dos professores de Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu, então, em Juquitiba, São Lourenço da Serra, que é a base que a gente trabalha, são os professores destas cidades que a gente acaba atendendo no dia a dia. É claro que o foco sempre recai sobre as cidades maiores, porque elas têm problemas maiores, né? Então, os problemas da educação de Barueri, eles não são iguais aos problemas, por exemplo, lá da educação de São Lourenço da Serra. Por quê? O tamanho de Barueri é muito, muito, muito maior economicamente, o tamanho, não de extensão de terra, mas de população, em de uma série relação de às coisas, outras né, cidades, doutora? como que está Barueri no quesito educação, em relação às demais cidades? Olha, veja bem, nós temos que levar em consideração a seguinte situação. Primeiro, que Barueri é a cidade que tem o maior recurso em relação à educação de todas as outras cidades. Então, ela vem numa posição de destaque, porém é um destaque muito tímido em relação ao tamanho do investimento que se faz em relação às outras cidades. Mas isso não quer dizer que ela esteja atrás das outras. Não, ela vai à frente, ela puxa. Tem potencial para ser bem melhor, né? Mas o que a gente quer dizer é exatamente isso, é que com o volume financeiro ao qual a cidade tem acesso, a educação de Barueri ela poderia estar numa situação melhor. Isso não quer dizer que quem está administrando qualquer coisa desse tipo não tenha competência de fazê-lo. Não é essa... Está numa crescente, né? Que a ideia é sempre melhorar. Então... não é essa a ideia da gente quando a gente diz assim, olha, o volume é grande, poderia. A ideia é, poxa, vamos pegar este recurso e vamos fazer diferente. Aquilo que a gente vem fazendo até agora nos trouxe até aqui e trouxe ali numa situação boa, porque Barueri tem excelentes professores. Tá? Barueri tem excelentes professores. Então, nós temos a oportunidade de ter uma excelente educação, muito melhor do que ela é. Por quê? Temos um quadro de funcionários, um quadro de professores excelente e temos aquilo que as outras cidades não têm, que é o recurso financeiro. Exato. E eu quero aqui dar um testemunho, que é importante, dentro da fala do nosso querido professor, que eu tenho 3 filhos, os 3 são graduados, são formados, né? E todos eles fizeram estudar na escola pública de Barueri, todos, os 3, e todos, hoje estão todos formados, estudaram aqui, em Barueri. Então, significa dizer que a escola de Barueri é realmente de qualidade. Isso é inegável. A gente que é de fora ouve muito isso. E os resultados, eu estou falando aqui de 3 filhos só, mas eu vejo, no geral, os colegas dos meus filhos, todos que estudarem nas escolas públicas de Barueri, estão graduados hoje. Sim, meus colegas de trabalho falam isso, todos estudaram nas escolas de Barueri. É muito importante a gente deixar isso bem evidenciado, né, professor? Eu sei que o professor... E na condição de presidente de um sindicato, ele sempre busca
a qualidade para todos os munícipes, né? Eu entendo isso também, professor. Isso é verdade, né? Primeiramente, que nos deixa muito feliz é o relato dentro desta sala, né, que os filhos do nosso entrevistador estudaram na escola pública, todo de o ensino Barueri. deles foram aqui na escola. São todos graduados, e isso ele avança além desta sala. Nós temos aí inúmeras famílias que têm os seus filhos dentro das nossas escolas, e eu repito, nós temos professores gabaritados, nós temos professores mestres, professores doutores, e todos em escolas de nome, de renome. Não são professores que foram em qualquer lugar e compraram um diplominha de mestre ou de doutor, são realmente estudados. Isso nos deixa, enquanto professor da cidade, muito honrados. Por quê? Porque eu sei que os meus colegas, aqueles que estão na retaguarda da gente, que estão lá no chão da escola, são doutores, são mestres. Isso daí é uma coisa fabulosa para a cidade. Sem dúvida. Falar de educação é tudo muito complexo, né? Porque envolve a qualificação do profissional, a edificação disponibilizada aos cidadãos, aos alunos. E quanto à valorização salarial desses profissionais, como que Barueri está caminhando? Essa questão da valorização, doutora, é uma questão que nós, enquanto sindicato, enquanto profissionais da educação, a gente pega muito, mas muito no pé aí dos administradores. Porque, veja bem, eu vou citar alguns exemplos para que não só a senhora, mas aquele cidadão que está em casa, ele começa a ter uma visão de como é que funciona a administração pública em relação à educação. Primeiramente, nós temos aí um pleito que se avizinha, vem uma eleição aí por esses dias. E vocês vão começar a perceber que todos, não só o prefeito de Barueri, mas o prefeito de Jandira, o prefeito de Osasco, o prefeito de Carapicuíba, Vargem Grande, todos eles vão dizer: olha, a minha educação é a melhor, eu fiz educação na cidade. Então, nos tornam exemplos e cartazes das suas administrações. Então, a educação da cidade, ela torna-se um cartaz. E aí o administrador público ele diz: olha, eu fiz o melhor para o teu filho, eu fiz isto aqui. Mas quando volta para a questão do professor, o professor nunca consegue nada de administração nenhuma sem que ele tenha que sair brigando, falando, andando pela rua, denunciando pela cidade, de que as condições de trabalho e as condições de valorização, a valorização, porque valorização, vamos ser claros, né? Não vamos fugir da situação central. Nós precisamos ser bem remunerados. Por quê? Porque se eu for bem remunerado, eu escolho o mercado que eu vou, eu escolho o livro que eu compro, eu escolho aquilo que eu quero fazer. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade e a capacidade financeira de honrar o compromisso. E aí o que acontece é que muitos dos nossos prefeitos têm condição, porque o dinheiro do pagamento do professor não sai do orçamento da cidade. É ínfima a parcela do orçamento que, se o prefeito quiser, ele compõe no nosso salário. Mas se ele não quiser, ele simplesmente pega o Fundeb que vem do governo federal e distribui entre nós. O de Barueri, esse ano, está girando, acho que, em torno de 452 milhões, só o Fundeb, porque depois tem a parte do município, que também é posto na educação, não no salário, e aí vai passar de 1 bilhão e 400 milhões de orçamento para a educação. Mas a questão valorização, o que a gente entende de valorização não é comprar um livro no final do ano e me dar. Não é pôr sobre a minha mesa de trabalho um notebook para que eu possa dar uma aula exemplificando para as crianças com imagens reais, coisas bonitas. A valorização se dá realmente na questão que eu entendo financeira mesmo. Porque a informação é muito caro.
cursos são caros. Então, se você pretende ter profissionais à altura, como o senhor citou, de mestrado, doutorado, isso tudo tem um custo muito alto para o profissional. Então, além dele ter a vida dele, né, que gera um custo enorme, ainda tem que investir em mais conhecimento. Isso quem ganha são os alunos. Né, e a cidade como um todo que investe tanto em educação. E outra coisa, professor, no Brasil, de um modo geral, o professor é muito mal remunerado. E da onde parte isso, doutor? Porque eu acho que é a falta de uma política de governo séria que realmente dê prioridade à educação. Porque você pega hoje qualquer político da hora, a saída, investir em educação. Só que não paga bem o professor. É isso que o professor segura. Será que o governo quer realmente investir nisso? Exatamente. Então, veja só, a propósito, dentro da fala esse Fundeb, um dia ele foi Fundef, né? Há 20 anos atrás, eu me candidatei a vereador, e lá no Jardim Paulista, no meu bairro querido, onde eu pretendo representá-lo, se Deus quiser, viu? Jardim Paulista, e Barueri, de um modo geral, porque o vereador ele representa todo o município, né? Mas eu tenho um carinho especial, porque é lá no bairro onde eu moro há 32 anos, Jardim Paulista, né? E pretendo continuar lá. E ele já foi, conforme eu estava falando, esse Fundeb, o que hoje existe, um dia já foi Fundef. E há 20 anos atrás, quando ainda era permitido aqueles showmícios, era um show do Frank Aguiar. E eu fui escolhido para falar lá no meu bairro. E eu tomei uma vaia de umas 10 mil pessoas, sabe por quê? Porque eu disse que, falei assim, vou defender os recursos do Fundef se estão sendo aplicados adequadamente. Tomei uma vaia, meu amigo, que, olha, não tinha tamanho, porque eu defendendo o interesse de todos, o que é um recurso federal, que estava aí, viu, do jeito, ao Deus dará, né? Chegava e ninguém nunca tinha tocado nesse assunto aqui, a não ser o professor Segura, quando a gente se reunia. E eu falei, que fundo é esse? Aí ele me explicou, eu fui defender, tomei a vaia. Então, professor, ainda bem que aqui, por enquanto, não tem ninguém para vaiar a gente, viu? Mas realmente precisa fiscalizar. Olha, 450 e poucos milhões, quase 500 milhões, que é destinado para o Fundeb. E essa verba é para ser distribuída entre os professores, né? Para melhoria da qualidade, para ele fazer cursos técnicos, para ter... Não é isso mesmo, professor? Ou eu estou errado? Sim, é isso mesmo. Como que funciona o piso do professor? Veja bem, o piso nacional ele vem exatamente de encontro a atender essa distribuição do dinheiro do Fundeb. Mas ainda eu vou responder um pouquinho de uma pergunta que a senhora fez e passou. A senhora falava da questão da qualidade e da valorização, e o doutor Ajuricaba falou que muitos prefeitos perdem a oportunidade de trazer essa categoria para si e valorizar realmente, porque ele tem o dinheiro do Fundeb para pôr. E por que o prefeito não faz isso? Resultado de uma política perversa, de políticos perversos que mantêm o povo na ignorância, para que o povo, naquele momento oportuno, de votar, de escolher o seu candidato, de ao invés de ir lá e votar naquele sujeito que realmente trabalha, tem proposta, é sério, não, ele vai votar com o estômago, ele vai votar com fome, ele vai votar naquele que realmente deu a cesta básica, que deu uma dúzia de ovos, que deu um óculos, que deu... Então, é resultado dessa política. Você remunera mal o professor, porque o professor, não que mal remunerado, ele vai dar uma aula de péssima qualidade, é que mal remunerado, ele não tem a oportunidade de atingir os níveis de excelência, porque, como a senhora disse, se capacitar, se qualificar, custa caro. Exatamente. Custa caro. Sim, então, para que eu possa estudar mais,
porque a educação ela é um processo, ela é evolutiva, ela vai evoluindo. Aquilo que a gente sabia do átomo ontem pode mudar tudo a partir de hoje. Já e eu mudou, tenho que estudar tudo de novo. Então, veja bem, algumas situações, o político sabendo que se o povo realmente tiver consciência, tiver a oportunidade da escolha consciente, não vota mais nele. Então, mas qual é a outra... Olha, não tem outra alternativa, eu ia dizer, né? Eu vim de um colégio estadual, e na minha época já existia greve, e nós éramos prejudicados. E isso não muda há muitos anos, né? Porque eu, infelizmente, não sou tão jovem assim, e isso não muda. E aí, manter o cidadão na ignorância, né? Hoje, mais pessoas estão tendo acesso à educação, mas parece que anda para trás no resultado final, né? A grosso modo, que você vai estudar de fato, está andando para frente, ok? Mas, se você tem pessoas que têm mais capacidade de operar depois como profissional, como o primeiro mundo, por exemplo, né, assim que fala, Exato. você vai ter pessoas que produzem mais. Então, todo mundo ganha mais. Por que a visão ainda é minúscula? Se temos uma cidade potente em termos de produzir, com sabedoria, com inteligência, com informação, todo mundo ganha, se torna uma potência. Então, por que segura a população num nível fácil de manipular, não é? Infelizmente, ainda é assim. É bem isso mesmo, né, doutora? Então, você mantém a população num nível um pouco inferior para que você possa ser o superior e, de uma certa forma, poder conduzir as pessoas, o voto dela, porque quem se candidata ou é político, alguma coisa, vive do voto. Então, é curioso que hoje todo mundo está tendo mais acesso a universidades federais, tudo isso, né? Então, parece que está tendo cota para ajudar todo mundo de qualquer nível social, né? Nível social, muito obrigada. Então, só que, ao mesmo tempo, parece que é engessado, não é? Sim. Não é essa a sensação que a gente tem? Então, é bem assim mesmo. Agora, professor, nós tivemos aqui, vou falar mais uma vez a respeito do prefeito Josué Ramos, de Vargem Grande Paulista, né, que ele foi convidado, Vanessa, para vir ao nosso programa, porque eu, como pré-candidato a vereador, eu comentei de uma proposta para o professor Segura, né, que falei, professor, o que você acha dessa proposta? Quando eu comentei que é o tarifa zero, que a minha sobrinha lá de Paranaguá, né, que eu falei aqui, ela tinha falado, não, tio, lá em Paranaguá ninguém paga ônibus, não. Ninguém paga ônibus, não é tarifa zero. Aí, quando eu comentei, o professor falou, espera aí, lá em Vargem Grande Paulista também já é tarifa zero, não é? Aí eu falei, professor, vamos convidar esse prefeito para vir explicar o que é tarifa zero, que a minha vai ser provavelmente o meu carro-chefe de campanha, tarifa zero. Por quê? Porque se Vargem Grande Paulista tem condições de implantar, Barueri tem 10 vezes mais, no mínimo, condições de implantar tarifa zero, que é uma forma de distribuição de riquezas, entre aspas, para o munícipe, né? Porque imagina só, o cidadão que hoje ele sai para procurar um emprego, ele não tem dinheiro, muitas vezes tem que pagar o ônibus lá, então ele desce pela porta de trás correndo lá, igual muitas vezes ocorre isso, né? E aí eu vi que o prefeito, ele vem, inclusive, ele foi cobrador de ônibus, né, conforme ele falou, ele conhece bem a problemática, por isso que ele se tornou um excelente prefeito em Vargem Grande Paulista. E também, eu não posso esquecer de falar o nome da querida delegada de polícia de Vargem Grande Paulista, nossa querida amiga, doutora Francine, que lançou um livro. 2 livros, viu? 2, e que vai fazer o lançamento aqui, já está convidada, viu? É só a gente adequar direitinho aqui a agenda, que é para ela vir aqui. Um beijão, doutora. Viu? Tem um trabalho brilhante, né? Lá em Vargem Grande Paulista, de acolhimento das famílias,
aquela coisa... Espaço para as mulheres e crianças. Exatamente. Então é um trabalho muito bonito, bem... professor. Doutora Francine, viu? Delegada de Polícia em Vargem Grande. É gratificante a gente ouvir isso, sim, né? E é bom a gente elogiar, porque geralmente a gente isso como passa batido, mas ela é um ponto fora da curva, né? Com certeza. Diferente. Dedicada. Não é aquela, ela não é aquela pessoa arrogante que muitas vezes a gente vê. É uma pessoa que dá gosto conversar com ela, não é? Não Ao é, contrário, uma pessoa Toda, de uma... muito boa. E a amiga do prefeito, viu? O prefeito Josué Ramos lá. É verdade. A gente, na semana passada, o Josué esteve aqui, né? O prefeito José Ramos. Inclusive, nós tivemos em campanha salarial esses dias lá, estivemos fazendo pressão lá no prefeito, dizendo para ele que nós precisávamos de um reajuste para os professores, que a senhora me perguntou do piso, e o piso nacional ele teve um reajuste esse ano de 3,82. Então, o piso nacional do professor, então eu vou falar do Josué e do piso na mesma situação, onde a gente dizia assim, o piso nacional do professor, ele foi criado exatamente no intuito de buscar uma valorização para a carreira do professor, para aquele que optou ser professor, porque o que acontecia? Nós tínhamos professores que ganhavam X na cidade aqui do lado, e na cidade do outro lado ele ganhava X menos Y. Ou seja, nós tínhamos salários de professores totalmente diferentes no inicial. Sem respeitar o piso. A lei do piso ela foi criada exatamente para criar um mínimo nacional. Sim. Então é um mínimo nacional, ou seja, ninguém pode ser professor em lugar nenhum no Brasil ganhando menos que isso por 40 horas, menos que isso por 30 horas, menos que isso por 20 horas. Porém, é claro, né, que ainda a lei no Brasil ela é muito subvertida, as pessoas ainda não cumprem, e nós temos ainda cidades, e perto aqui da gente, que ainda não pagam o piso. Nossa. Ainda não paga o piso. Ou seja, o professor daquela cidade, ele trabalha uma quantidade de horas e ganha menos do que o piso nacional. Ou seja, o professor aqui, e sem demérito nenhum, mas nós temos cidades lá pelo norte e pelo nordeste que não tem arrecadação quase nenhuma, e o professor de lá ganha o piso, o professor daqui de cidades grandes não ganha o piso. No estado de São Paulo foi uma luta muito grande para que o governador pagasse o piso. Para a senhora ter ideia, nós tivemos até o governo João Dória, o professor de São Paulo não ganhava o piso nacional. Viemos ganhar o piso nacional com a troca de governador. Então passamos a ganhar, hoje o professor do estado de São Paulo, miseravelmente ganha o piso. Então, para ver como é que é a valorização do professor aqui. E lá no Josué, nós tivemos que ir na Câmara, inclusive, fazer pressão na Câmara, fazer pressão no gabinete do prefeito, para que a gente pudesse tirar 5%. 3,82 foi o piso, ele deu um pouquinho a mais para ficar um pouquinho acima. Aquele 12,8, né? Isso, 1,8 para ficar acima do piso. Exatamente. Deu um pouquinho acima do piso, ou seja, valorizou. Porque o piso era um pouquinho, ele deu um pouquinho a mais. Então, é a nossa luta, é aquela luta que a gente faz, que é a luta diária, de lá dizer para o administrador público, olha, você tem dinheiro, olha, a cidade, ela recebe, a cidade tem o Fundeb, a nossa parte tem que vir. Por quê? Porque senão nós vamos lá contar para o munícipe que você recebeu o dinheiro, e não repassou. Mas não está repassando. Não aplicou corretamente, né? Não está repassando. Então, aí, é claro que não foi a situação lá. Ele me explicou que ele estava tendo um embate político com a Câmara, e isso é problema dele, casou lá com a viúva, se vira, né? A gente ouve, sabe do problema, degusta o problema político lá na cidade, né? Mas os professores não podem ser culpados pelos problemas políticos que a cidade vai apresentar daqui 1 mês, 2, 3, 10. Né? Nós somos profissionais contratados pela administração pública e, como tal,
devemos ser remunerados. Sim. Então, tivemos lá a conversa com o Josué. É claro, sempre, ele é um gentleman, nos recebeu bem, falou dos problemas que ele está tendo, a gente ouviu os problemas, a gente entendeu, mas disse, olha, e os professores, como é que ficam? Ele fez a lei, mandou para a Câmara, por problemas políticos, deu uma endurecida, jogou de volta para ele, mas a gente estava lá. Veio 5% para o professor de Vargem Grande. Então, foi aí o embate que nós tivemos na semana lá com o Josué, mas é um embate saudável, sim, né? Sim, Ou seja, a gente foi, falou o que precisava, mostrou o quanto ia ser o piso, tínhamos um acordo prévio lá atrás, bem lá atrás, que miseravelmente viria todos os anos o piso, a inflação e o piso empataram, a gente conseguiu um pouquinho mais para conseguir avançar, foi onde a gente conseguiu. Sim. Agora, aqui em Barueri, nós tivemos um problema em relação a essa questão dos nossos salários. E aqui teve uma questão do 14º salário também, não teve? Sim. Explica um pouquinho para a gente. Aqui em Barueri a gente vem acumulando algumas perdas ao longo dos anos. A questão do 14º salário, nós tínhamos um 14º salário, os professores cobram o sindicato todos os dias, e o 14º, e o 14º. A gente quer dizer para os professores, né, aproveitar, fazer um esclarecimento, usar o programa para fazer esse esclarecimento, que é o seguinte, o 14º salário, ele teve uma ação movida pelo Ministério Público, então o sindicato não tem culpa, e neste caso, viu, Furlan, uma colher de chá para você, você também não tem culpa. O prefeito não tem culpa, o sindicato não tem culpa de que nós tenhamos perdido este 14º salário. O 14º salário, ele teve uma ação movida pelo Ministério Público, dizendo ao juiz que o pagamento do 14º salário para os servidores públicos da cidade de Barueri era inconstitucional. O juiz acatou a tese do Ministério Público e disse ao prefeito, olha, você está pagando inconstitucionalmente um 14º salário aos servidores e isso precisa ser cortado. A partir de agora, você não paga mais. E, é claro, o prefeito tem juízo, cortou, né? Decisão judicial se contesta, mas se cumpre. Né? Exato. O prefeito fez exatamente isso. Aí perdemos o nosso 14º salário, ou seja, a nossa valorização foi mais um pouquinho para baixo. Perdemos o 14º salário, tentamos uma conversa com o prefeito, até sugerimos para que pegasse esse 14º salário e dividisse o valor do 14º salário em 13 parcelas e botasse isso no nosso salário. Incorporando ao salário. Ou seja, ele não dava um salário a mais, pega este salário a mais, divide em 13 parcelas, dá uma parcelinha por mês para a gente, em forma de salário, em forma de um outro benefício, um vale-refeição, alguma coisa, mas infelizmente o nosso pleito não foi atendido. Ainda, né? Olha, o problema é que falta tão pouquinho para acabar essa administração, né, que a gente já nem sabe. Aliás, vai uma cobrança, hein? Prefeito, se teve a colher de chá na fala anterior, agora essa aqui eu não sei colher do que vai ser. No começo da sua administração, e a Câmara está pegando bem aqui, no começo da sua administração, o senhor disse que faria o salário do professor de Barueri o maior salário da região. Na época, o Ajuricaba, os professores entenderam que seria o maior salário do Brasil. Meu amigo, isso virou um banzé, um rebu na cidade, porque a cidade de Paulínia paga R$50 a hora a aula. Aí o pessoal falou, nós vamos ganhar igual os professores de Paulínia, aquele tipo de coisa. E aí o Furlan veio a público, né, falou, não, gente, não é o maior salário do Brasil, é o maior salário da região.
Exatamente. O salário do professor de Barueri vai ser o maior salário da região. E aí nós acreditamos e fizemos festa, e o pessoal já foi gastar antecipado, doutora. As mulheres foram lá e compraram vestidos bonitos, sapato, batom, meia. Os professores foram lá trocar a roda do carro, compraram camiseta nova. Nós vamos ganhar bem. E é claro que acabou a administração, praticamente estamos aí há 8 meses do fim da administração, e o nosso salário não é o maior da região, ou seja, foi uma promessa que ficou para trás, né? A gente acreditou, esperou muito, mas não veio. Até um dia desses, falando isso com o senhor falou para mim, mas dá tempo ainda. Eu acredito que já não dá mais. Agora já não dá porque mais. nós entramos na questão do ano eleitoral. Sim. E o nosso salário, é claro, não ficou o maior da região. Para você ter ideia, nós temos uma cidade ali do lado, bem pertinho, coladinho aqui, Cajamar, Sim. que já paga muito mais que R$30 a hora a aula para o professor, e a nossa ainda é R$ 29,50. Então, não chegou ainda ali no Cajamar. Nós temos algumas outras cidades, Vargem Grande, que está tudo um pouquinho a mais. E a gente também não queria, né? A gente não queria ganhar Paulínia. Deixa os professores de Paulínia ganharem R$50 a hora a aula. A gente só queria, naquela época, os 30. Mas não veio nem naquela época, nem agora. Mas fazer o quê? Nós temos aí a oportunidade de termos outros prefeitos que poderiam começar. Mas, fulano, dá tempo. Eu estava dizendo que, por causa da questão do ano eleitoral, não dá. Faz o seguinte, coloca em setembro no orçamento o reajuste da hora-aula do professor para bem mais de R$30. Cumpre a promessa. Eu sei que você é cara de cumprir. Agora, o porquê que largou essa para trás, não entendi, viu? Podia fazer isso pela gente, deixar aí, né, marcado nesse seu mandato, que fez realmente a maior hora-aula da região. E pega mesmo, pesquisa, vai ali, Cajamar, Osasco, vai Vargem Grande, Itapevi, pega o salário deles, faz aí um pouquinho maior e pronto, olha aí, vocês ganham mais. Até setembro ainda existe tempo para fazer, né? Já para este ano ele não pode, mas se ele quiser deixar provisionado no orçamento para o próximo prefeito, sim. Né? Por exemplo, vamos imaginar que ele emplacou o Beto aí. Sim. Aí ele deixa Ele cumpriu a promessa. Ele cumpriu a promessa. Tá certo. Ele cumpriu. Ainda dá tempo. Estou salvando a palavra aí. É uma ideia. Sim. Né? A outra coisa que também é uma expectativa muito grande do trabalhador, principalmente do professor, é a questão do vale-refeição, né? Nós temos aquela cesta básica que uma hora, por curiosidade, porque não é bonito, sim. A cena não é bonita, passa lá no centro, no CAP, sim. Na nossa Secretaria de Educação, onde é feita a distribuição da cesta básica, o senhor vai ver que nós temos filas de 2 quilômetros, 3 quilômetros para que o professor consiga retirar a sua cesta básica. E é claro que hoje isso, modernamente, num cartãozinho, você deposita ali um valor, né, e a gente gasta e compra onde quiser. Sim. Pode, inclusive, olha, não quero que gaste esse dinheiro fora da cidade, vamos gerar emprego e progresso. Faz um cartão válido dentro da cidade, onde a gente consiga gastar por aqui e pronto. Mas que transforme essa cesta básica num vale-refeição, para que a gente possa consumir aquilo que realmente tem necessidade. Por exemplo, fubá, goiabada, essas coisas, muitos de nós não consomem. A gente tem visto a sua luta, professor, e eu sou testemunha, Vanessa, do professor Segura. Mas existe um sindicato aqui, que, diga-se de passagem, fui eu que fundei esse sindicato, depois aí se apropriaram do sindicato, até porque eu venho da área sindical. Eu era diretor do Sindicato dos Ferroviários, da Zona Sorocabana. Então, eu tenho uma história no sindicalismo também, né? E eu fundei esse sindicato aqui. Esse sindicato é um sindicato que só arrecada
e nada faz em prol do funcionário público municipal, praticamente nada, só arrecada aqui no município de Barueri. Infelizmente, a gente vê um sindicato combativo, como é o caso do sindicato, o Ciproem, que é o sindicato dos professores, né? Mas o professor acabou de sugerir que é uma medida muito inteligente para chegar e resolver um problema que não é tão complexo, que é para a retirada de uma cesta básica, mas se tivesse um sindicato atuante, chegava, levava essa reivindicação, centrava com o prefeito, com a secretaria competente, né, professor? Mas acontece precisar realmente sindicato comprometido com a causa do funcionalismo público. E isso nós não temos em Barueri. Estou muito à vontade, viu, para falar isso, porque eu conheço muito bem. E diga-se de passagem, esse sindicato é um dos sindicatos mais ricos da nossa região aqui, é o de Barueri, que é o sindicato dos funcionários públicos de Barueri, que tem sede própria aqui num das áreas mais caras de Barueri, que é ali perto da Câmara Municipal. É lá que fica lá a sede do sindicato dos funcionários públicos municipais de Barueri. Mas só arrecada. Viu? Só arrecada, a gente percebe aí uma série de coisas. Mas também é o seguinte, tiveram a oportunidade de fazer um sindicato sério, mas não queriam. Não queria fazer sindicato sério. E entregaram na mão dessas pessoas que hoje estão aí administrando. Doutora, então, acredito assim, que em relação ao piso, eu tive a oportunidade de responder para a senhora, tive a oportunidade de dizer para o prefeito que os professores acreditaram que realmente a gente iria ter o maior salário da região, né, da região, inclusive saiu em jornal, eu tenho lá nos meus recortes, porque eu sou antigo. As pessoas guardam as coisas no celular, né? Não, eu guardo, eu recorto o papel, colo, faço pastinha, aquelas coisas assim. Então eu tenho a reportagem lá onde foi feito tudo, mas ficou a sugestão, dá tempo de salvar aquilo que foi dito ainda, né? De transformar, deixar para a história o maior salário. E me chama lá, fala, olha aqui, seu filho da mãe, eu não falei que ia fazer... Está aqui, está feito. Você foi lá e falou lá no Ajuricaba. Olha aqui, ó, está aqui. E é isso. A gente leva no bom humor o trabalho do prefeito. É um trabalho sério, tudo falou, né, poderia cumprir. Essa pequena falha, se é que é uma falha, né, pequena, mas lá tem investido muito na educação, teve inauguração de escola recente. Inauguração de escolas aí, bastante escolas, né? Ele inaugurou nesses últimos 8 anos dele aí. Bastante, eu acho que mais do que o dobro das escolas anteriores, não é isso? São lindas. Não, veja bem. Nós temos aí que, quando andarmos pelas cidades, observarmos as escolas, muitas delas são verdadeiras obras de arte. Não, é um sucesso. Né? Então, em relação às edificações, né? Perfeito. Então, quando você passa pelas cidades, pela cidade aqui de Barueri e olha as nossas escolas, você vê que são coisas fabulosas, coisas mesmo. Fantásticas. Sim. Então, a cidade ela está sendo preparada para uma educação de mais qualidade, mas só não aquela qualidade intrínseca da educação do conhecimento, mas aquela qualidade que envolve também o ser humano, né? Sim. Ou seja, escolas bem claras, com espaços amplos, com uma boa arquitetura, bem planejada. Quanto a isso, não se tenha dúvida, né? Nós tivemos aí uma administração, né, que realmente colocou a cidade numa situação de vanguarda em relação à situação prédio público. Nós temos, as nossas escolas são boas escolas. É claro que uma ou outra sempre vai aparecer. Um dia apareceu lá uma reclamação, olha, o azulejo está caindo.
Está caindo, o tempo desgasta, Faz o próprio parte, construtor sim. recebeu e ao invés de colocar um cimento de uma qualidade melhor, vou pôr um de segunda linha, colocou, caiu. Isso não quer dizer que seja culpa de quem está administrando, mas nós temos aí, em relação à questão dos próprios, né, da educação, são coisas fabulosas. São. Isso, né, a cidade de você Barueri é presidente tem do esse sindicato, carinho. deveria bater? Não. Você bate naquilo que tem que bater e elogia aquilo que tem que elogiar, porque a gente não faz oposição à administração, a gente faz oposição... E o papel do sindicato é esse que o senhor está fazendo, não é chegar aqui e elogiar a administração, igual o sindicato dos funcionários públicos municipais de Barueri, que eu nunca vi nenhuma manifestação nesse sentido, gente. Que é isso? É patronal ou defende a classe trabalhadora? O sindicato tem que chegar e fazer o que o senhor está fazendo, não é chegar aqui... O senhor não está contra o fulano. Até porque a gente sabe que a administração dele é uma administração muito boa em todas as áreas, inclusive na área da educação, né? Mas a gente precisa saber que não tem apenas o sindicato dos professores, não. Existe outro sindicato aqui que deveria estar chegando... Eu nunca vi uma manifestação desse sindicato. Você viu algum aqui, professor? Eu nunca vi. Eu, para ser sincero, vi, e olha que eu acompanho, tudo bem, mas parece até que está tudo bem com os professores, que não existe nenhuma irregularidade. Por quê? Porque ele não se manifesta, não fiscaliza. Isso é o papel do sindicato. O sindicato tem que fazer isso que o professor está fazendo aqui, viu, professor? Eu venho da área sindical, eu sei. Você não precisa ser oposição, bater e sempre estar xingando os administradores. Negativo, isso aí eu sou contra esse tipo de sindicalismo. Mas é apontar o que precisa ser melhorado. Esse é o papel do sindicalista. Para nós, né, é indiferente quem vai ser, quem é o prefeito, quem vai ser. O que norteia o nosso trabalho é realmente a necessidade que o profissional, né, tem naquele momento. Então, a gente vai lá e conversa com o prefeito. Tá. Se ele entender, é uma conversa. Se ele não entender, é briga. Sim, né? Então, é assim que funciona a coisa. A gente sempre tem um problema, a gente oficializa, a gente alerta, a gente fala. E o fato de você levar a demanda, levar o problema, expor o problema, não quer dizer que você é oposição, porque se tem uma coisa que nós não fazemos, não fazemos é nos envolver na questão política da cidade. Então, o sindicato Ciproem, ele não se posiciona politicamente. Perfeito. Ah, mas isso é errado. Não, não é. Não, nós não temos. Por quê? Porque isso é até a administração... É estatutário também. Né? Ela muda de 4 em 4 anos. Se eu apoio um agora, quando muda... O cara vai dizer, bom, agora você espera 4 anos para quando o seu prefeito voltar, você reivindicar. A instabilidade seria muito grande. Então, nós não podemos fazer isso. Então, a gente sempre anda em cima daquela situação paralela. Olha, nós vamos, sim, dizer o que é bom e dizer o que é ruim. Se o senhor aceita, puxa, que bom, né? Se o senhor não aceita, poxa, que triste, né? A gente ter que conversar sempre, botando as pessoas na rua, falando alto, com carro de som, que não é o que o sindicato quer. O sindicato quer conversa. Exato. O sindicato quer conversar, o sindicato quer falar. Feito isso, conquistamos. E se não conquistar, não é culpa nossa. A nossa parte está feita. Está certo. Né? Então, é assim que a gente tem visto, é assim que nós temos feito o nosso sindicalismo, né? E voltando lá, então, para a questão do 14º, porque conversa é isso. A entrevista... Eles estão pedindo para a gente encerrar aqui, já 2 vezes que eles pediram, você não viu, né? E aí, eu pediria para que o senhor falasse as suas considerações finais e incluísse, inclusive, esse 14º. Tá, então, nas nossas considerações finais, porque para falar de educação a gente precisa realmente de bastante tempo. Né? Principalmente quando você vai falar de uma cidade como Barueri e de outras cidades também. Então, o que eu quero deixar
aqui para todas as pessoas que nos acompanharam neste programa, né? Deixar aí o nosso abraço, deixar às pessoas aquela mensagem de que a gente realmente precisa trabalhar e levar para a administração pública as nossas opiniões, as nossas colaborações, as nossas críticas, que ser crítico não significa tentar destruir ninguém, não, pelo contrário. A crítica, quando ela é conversada, ela faz com que o outro também tenha a oportunidade de se defender e de crescer. Né? Não é para fazer demérito em ninguém. Nunca tivemos a intenção de promover o demérito em cima de pessoa alguma. E a questão do 14º, professor, você, servidor público, né, que tivemos aí o nosso 14º cortado, ele foi realmente tirado pela justiça. Então, por tratar-se de uma questão inconstitucional... não foi só para os professores, né? Não foi só... Foi para todo funcionário público municipal. Foram viu? todos os funcionários públicos. Então é importante falar, porque parece até que foi uma decisão só contra os professores. Não, foi uma decisão que prejudicou. E aí a gente não viu nenhuma manifestação por parte do sindicato que representa o funcionalismo público de Barueri, viu? É nesse sentido, professor, que eu faço questão de elogiar a postura do Ciproem, do seu sindicato. Tá. Eu quero agradecer a Juricaba, ao ateliê Drica, né? Não sei se podia ou não, mas que fez essa caneca em homenagem à nossa participação ao programa. E ela pediu para que a gente fizesse a entrega para você, para deixar registrado a nossa participação. Então, é o Ateliê Drica, que assiste aqui ao programa. Fez... Ao Ateliê Drica, né? Drica. Fica onde mesmo, professor? Você tem um endereço? Pode falar, o endereço não tem problema não. Tá, então o Ateliê Drica, ele está no Instagram, funciona por venda por Instagram, né? Ele está no Instagram como papelaria e ateliê de artesanatos, Drica. Tá. Eles fazem esse tipo de trabalho. Fez aqui a nossa participação, ao qual eu estou passando para a doutora Juricaba. Muito obrigado. Aí a lembrancinha da nossa participação no programa. Muito obrigado. E está aí, então, as nossas considerações finais. O senhor pode dizer aí para a sua produção que conseguiu fazer com que eu parasse de falar. Vanessa. Eu só queria agradecer, doutor, toda a paciência aí com as minhas férias. Obrigado pelo convite, 2 vezes aceito, né? E aí até a semana que vem. Em breve a gente estará aqui novamente. Perfeito. E com estas palavras nós estamos encerrando mais um programa, Sua Voz, com a doutora Juricaba. Lembrando que na próxima quinta-feira teremos aqui mais um convidado muito especial. Queremos agradecer à TV Barueri, ao meu querido amigo Jonathan Randall e à minha família. E a Deus, primeiramente, né? Eu esqueci aqui. Primeiro fala-se Deus. Queremos agradecer primeiramente a Deus, à TV Barueri, ao meu querido amigo Jonathan Randall e à minha família.